Estamos na quarta edição do programa Conexão Cidade Nova. Nesta edição trazemos o tema COP30. E eu com isso? É uma pergunta muito interessante, instigante, porque quando pensamos em grandes mitos, COPs, G20, G7, enfim, o nosso pensamento vai logo para os grandes da Terra, como se o problema fosse majoritariamente responsabilidade deles. Realmente é. Para que haja uma mudança estrutural profunda e eficaz, precisamos sim dos grandes da Terra. Mas e nós, cidadãos comuns? O que temos a ver com isso? Qual é a parte que nos cabe neste trabalho para construir, manter e evoluir numa Terra, num planeta que possa ter vida e vida em abundância para todos? Vamos tratar de temas como aquecimento climático, justiça climática, a própria organização da COP, mas com esse olhar a partir de nós, o que nós podemos fazer, qual é a nossa parte nesse sistema tão complexo que abarca a existência e a vida na Terra. Trazemos entrevistas com duas pessoas, com Suzana Moreira, ela é teóloga, mestre em teologia, doutoranda em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, membro do movimento Laudato Si, e Lígia Nassar, cofundadora da organização civil Laboratório da Cidade, lá em Belém do Pará, justamente berço não, porque não nasceu ali, sede da COP30. Sede da COP30, dessas discussões que estão por vir, que estão aí na pauta e na agenda do dia a dia, mas que terão o seu ápice na realização da COP30 em Belém do Pará. Fique conosco e acompanhe a nossa programação. Boa noite, estamos aqui com Suzana Moreira, em pleno Rio de Janeiro. Aqui tem a Voluntários da Pátria, que é uma rua no coração de Botafogo. Suzana, ela é teóloga, mestre em teologia pela PUC Rio e doutoranda em teologia pela PUC Rio. Suzana, se você tivesse que se definir com poucas palavras, como você se definiria? Eu sou criatura de Deus, nasci numa família católica, com pais que quiseram fazer com que eu sou a mais nova de 4 filhos, mas eles quiseram garantir que todos os filhos abraçassem a fé pessoalmente, intimamente, sempre reconhecendo como o Espírito Santo fala na nossa vida. Então eu me reconheço como criatura de Deus, guiada pelo Espírito Santo, que busca fazer tudo a partir das coisas que eu sinto que Deus chama no meu coração para viver a serviço do Reino de Deus. E por que teologia? Terminou o ensino médio, medicina, direito, educação, comunicação, teologia. Por que teologia, Suzana? Pois é, foram 2 coisas principais, assim. Uma é essa minha formação de família, né, de berço. A minha mãe, ela sempre quis que nós, enquanto filhos, pensássemos criticamente sobre a fé, para participar da igreja como uma opção pessoal, não por obrigação. Então isso foi muito importante para mim, minha mãe com a espiritualidade carismática, meu pai com a espiritualidade franciscana. Mas daí, no contexto do ensino médio também, com essa formação, eu pensava muito que eu não queria escolher algo que fosse óbvio para ser útil dentro da lógica da sociedade. E ao mesmo tempo eu tive meu primeiro namoro, que foi então esse segundo aspecto que eu terminei esse namoro porque o namorado ele não era muito de igreja, ele queria ter relações, eu não queria por causa do que a Igreja Católica ensina. Quando eu terminei esse namoro, eu fiquei devastada e daí eu descobri a teologia do corpo de João Paulo II. E pensei que aquilo era teologia, né? Teologia é um universo, mas isso me despertou essa vontade de então, nossa, diante dessa crise de não querer escolher algo que fosse muito óbvio, de ser útil para a sociedade, e diante dessa descoberta da teologia do corpo de João Paulo II, decidi fazer teologia para estar a serviço da igreja e desse mundo que a gente vive. E como teóloga, onde é que você está atuando? Eu atuo no movimento Laudato Si, que é Pode dizer um pouquinho que movimento é esse? O movimento Laudato Si, ele começou em 2015, no início de 2015, alguns meses antes do Papa Francisco publicar a carta chamada Laudato Si,
Laudato Si é uma expressão em italiano usada por São Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, que esse ano está fazendo 800 anos, esse cântico. E Laudato Si significa louvado seja Deus. Né? O São Francisco, ele louva a Deus por toda a criação. E é o que inspira o Papa Francisco a escrever essa carta para falar sobre o cuidado com a casa comum. O movimento ele surgiu alguns meses antes porque já sabiam que o Papa ia publicar um documento sobre a questão do meio ambiente no contexto do que foi 2015, que ia ter em novembro o Acordo de Paris, né, no encontro da COP15. Então, o movimento ele surge quase como uma coalizão de vários movimentos e organizações católicas que já trabalhavam com justiça climática e socioambiental. A maioria dos representantes eram leigos, mas tinham também irmãs e irmãos religiosos, alguns padres. E surge, e até hoje vive, a missão de conscientizar a comunidade católica e todas as pessoas de boa vontade sobre a justiça climática, a justiça socioambiental, e não só conscientizar, mas também chamar para agir a partir dessa conscientização. Essa expressão é muito interessante, justiça climática. Talvez alguém se pergunte, mas o que é isso? Pode dar aí uma pequena breve explicação? Sim, isso a gente tem que entrar um pouco na perspectiva de ver o que está acontecendo com a nossa casa comum, esse planeta Terra que a gente habita. Porque quando a gente pensa em clima, é algo que sempre existiu, né? É uma realidade de como funcionam os processos de quente e frio do planeta. E na história do planeta Terra, a gente teve eras diferentes, né? A gente foi pensar, era do gelo, era um outro clima, que não havia a possibilidade da vida humana existir como a gente conhece hoje, né? Nesses processos de como o clima foi mudando ao longo da história, pela primeira vez na história do planeta Terra, o clima está mudando, não como fruto de um processo natural, mas como fruto dos impactos do desenvolvimento humano. Então, e daí, né, várias pesquisas científicas indicam que foi a partir da Revolução Industrial, na década de 1800 né? Mas é a partir então desse marco da Revolução Industrial, onde principalmente aquilo que chama gases de efeito estufa começam a se acumular mais do que o normal na nossa atmosfera, o que causa o aquecimento global e que, por sua vez, por aquecer o planeta, causa a crise climática. Porque daí todos os processos que têm uma lógica natural de como acontece, né, de como o tempo é em cada região ao longo de cada estação, de como se dá a questão de maré, tudo é muito encaixadinho, né? Mas a partir do momento que existe esse desequilíbrio do aquecimento, de como deveria ser o aquecimento natural da Terra, daí afeta e causa essa crise climática, que as consequências são, por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul, que a gente teve ano passado, no início do ano, uma enchente absurda, né, que matou várias pessoas, foi devastadora, e foi a enchente que foi por causa dessa crise climática. Desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio. Que, por outro lado, né, se a gente for olhar alguns meses depois, uma seca absurda no Rio Grande do Sul também. Então, extremos, né? Quanto mais essa crise piora, mais as consequências são mais devastadoras, né? Extremo de enchente, extremo de seca, extremo de calor, extremo de frio. Então, daí, para falar de justiça climática, é justamente a gente identificar tudo o que está acontecendo que é injusto com a própria Terra, com os próprios ciclos naturais da Terra e com as pessoas mais vulneráveis que sofrem as consequências dessa crise climática, né? E é uma crise que atinge a todas as pessoas, mas quem mais sofre são as pessoas com menos acesso a uma vida digna. Se a gente for pensar no caso do Rio Grande do Sul, muitas pessoas com mais acesso a uma vida financeira mais estável, com mais possibilidades de escolha, puderam sair, puderam evacuar, puderam, né, acessar soluções para aquele momento de crise. Mesmo sendo muito complexo também, muito devastador, muito sofrimento para essas pessoas. Mas as mais pobres não tiveram para onde ir.
Até hoje tem famílias que não receberam o auxílio necessário para poder sanar todas as consequências do que foi a devastação daquela enchente. Então é sempre os mais pobres e vulneráveis, esses mais pobres que também são, na sua grande maioria, pessoas negras, indígenas. Então, falar de justiça climática é pensar também numa perspectiva de um racismo climático, porque a nossa sociedade foi construída também deixando nas periferias as pessoas que não faziam parte dessa branquitude que sempre tomou as decisões sobre como são criadas nossas cidades, nossas políticas, nosso processo de pensar como cuidar das pessoas, né? Então, justiça climática tem várias camadas, então é complexo. Tem também a ver com quem vai pagar a conta de tudo isso? Também tem a ver com quem paga a conta de tudo isso. E por isso que é tão importante a gente pensar em como nós, enquanto pessoas que fazem parte da sociedade civil, podemos ajudar a unir nossas vozes, fazer com que as vozes dessas pessoas vulneráveis sejam escutadas por quem toma as decisões, por quem está criando o acesso aos auxílios, às políticas públicas, né? Nesse ano a gente tem também, pensando no ano do jubileu na Igreja Católica, tem toda uma campanha de perdão da dívida externa dos países, porque nesse processo, pensando em como a crise climática e socioambiental afeta os diversos países, são sempre os países do sul global que mais sofrem essas consequências da crise climática e socioambiental, e são os países que mais devem uma dívida externa. Então eles não conseguem nem conseguir navegar ali no processo de tentar construir um país mais justo diante de tantas complexidades desse sistema também capitalista global que domina tudo. Aqui no Brasil, onde é que vocês estão atuando de uma forma mais eficaz, mais palpável, mais visível? Como é que é a atuação do movimento aqui no Brasil? Em várias camadas. Então eu preciso explicar um pouquinho como que o movimento existe. A gente tem processos de formação que qualquer pessoa pode participar para estudar um pouco a Laudato Si, e é um curso aberto, livre e gratuito para todas as pessoas de qualquer nível, online. E por isso a gente tem muitos animadores Laudato Si. O nome do curso é Curso de Animadores Laudato Si. Então todas as pessoas que passam pelo curso, elas são incentivadas no final a criarem um projeto semente, para cultivar sementes e dar frutos para a Laudato Si nas suas realidades locais. Então a gente tem esse primeiro nível assim de pessoas em suas comunidades onde elas já atuam, trazendo a Laudato Si à vida através daquilo que elas já fazem. Além desse curso formativo, essa porta de entrada assim, para o movimento Laudato Si, a gente tem também capítulos regionais, que daí são pessoas, a grande maioria são esses animadores Laudato Si, mas algumas pessoas que vão se conectando por outras formas também. E esses capítulos atuam a nível geográfico para pensar em como se articular enquanto sociedade civil, enquanto igreja, pensando nos regionais da CNBB. Então, por exemplo, a gente tem no Nordeste o capítulo que tem trabalhado em relação à questão da construção das usinas eólicas, porque ao mesmo tempo que a gente precisa muito incentivar um processo de se afastar dos combustíveis fósseis, que é uma indústria que causa esses gases, a maior indústria que causa os gases de efeito estufa e, por consequência, esse aquecimento global, essa crise climática, as soluções que têm sido buscadas nas energias verdes, por assim dizer, elas continuam fazendo isso numa lógica de lucro e sem pensar em como isso impacta as comunidades locais, os biomas locais. Então no Nordeste a gente tem, principalmente no estado de Pernambuco, a construção das eólicas que estão afetando as comunidades locais. Como é que afeta? Um exemplo, porque a gente escuta falar, mas a gente não está lá, não está vendo. Aí, mas como é que afeta mesmo? A gente acha que pegar a energia aí do vento é uma coisa maravilhosa, mas como é que é esse impacto negativo que pode acontecer? Um exemplo, para a gente poder entrar nesse mundo. A construção das usinas eólicas, eu estou falando usina, mas eu estou na dúvida agora se é o termo certo, mas para a energia eólica... Os grandes cataventos que pegam a energia do vento e tal. Você precisa de um consumo de água muito grande no processo de construção, e isso acaba tirando o acesso das comunidades locais para as
fontes naturais de água que elas têm. Isso é uma questão a nível da questão socioambiental. Além disso, tem tido vários relatos e algumas pesquisas começaram a ser feitas de muitos casos de como é aquela dor de cabeça mais grave? Como é que é o nome? Eu tô com uma palavra em espanhol. Enxaqueca? Enxaqueca. Enxaqueca. Vários casos de enxaqueca que começaram a aumentar absurdamente por causa do barulho das turbinas. Porque a turbina ela é movida a vento ou movida a óleo diesel, alguma coisa assim? Não, a vento. Tudo a vento. Tudo a vento. Tá. E daí esse mesmo barulho das turbinas eólicas também afeta a migração dos pássaros da região. Olha que interessante. Também afeta o tráfico dos peixes nas águas. Olha. Então, assim, é uma questão bastante problemática se não é feita ouvindo a realidade local, as comunidades locais que vão ser impactadas, que conhecem aquele bioma mais do que ninguém. Claro. Porque são comunidades que vivem numa dinâmica relacional muito mais harmônica com o meio ambiente, sabem como se relacionar ali sem ter esse impacto negativo. Interessante, a gente não imagina, né? De repente parece que é uma coisa maravilhosa, e é mesmo porque não... A gente foge do combustível fóssil, mas tem toda essa consequência que para o cidadão comum que não conhece o esquema passa despercebido, né? Não parece que é uma coisa assim tão nociva, né? Uhum. Interessante. Por isso que o Papa Francisco fala na Laudato Si que a gente precisa escutar o grito da terra e o grito dos pobres. Porque quando a gente escuta realmente quem conhece a terra e quem vive na pobreza, daí a gente entende como que a gente tem que estar construindo as soluções. É a partir de quem conhece, quem vive essas realidades, que daí a gente pode pensar, opa, existe outra forma de pensar em energia eólica? Ou se não for energia eólica, existe outra energia verde que a gente pode estar usando nesses locais? Porque senão a gente vai continuar só ouvindo a lógica do mercado que só quer lucro, né? Que quer, como a gente diz, lacrar nesse processo de vamos, energia verde, tudo maravilhoso. A Petrobras, a Vale tem falado de transição energética, mas eles continuam numa lógica de lucro, né? Sem querer realmente mudar essa lógica de continuar sem ouvir realmente o grito da terra e o grito dos pobres. Ano de COP30 no Brasil. Qual é a relação do movimento Laudato Si com a COP30? Como é que vocês estão aí se relacionando com isso? Tem alguma participação? Como é que é? Nós estamos nos preparando para a COP30 já faz uns 2 anos. E na verdade a gente participou de todas as COPs, desde a COP15 também. Mas na COP30 está sendo um momento muito de kairos, para usar uma palavra bem cristã, que significa um momento oportuno, né? O Brasil, ele tem um contexto onde a Igreja Católica e as denominações cristãs já têm um processo de muitos anos de não só pensamento, mas construção dessa justiça climática e justiça socioambiental. E então, nesse contexto, o movimento Laudato Si, junto com a CNBB, com a Caritas brasileira, com a Conferência dos Religiosos do Brasil, com a REPAM, que é a Rede Eclesial Panamazônica, com outras organizações católicas, criou a articulação Igreja Rumo à COP30. Se procurarem no Google, vão achar mais informação. Vamos procurar no Google, Igreja Rumo à COP30, não vamos perder essa oportunidade. Exatamente. E nesse processo dessa articulação, a gente está trabalhando em diferentes vertentes também. Uma, por exemplo, a gente criou processos de pré-COPs que estão acontecendo nos regionais da CNBB. Uma já aconteceu no início do ano, que foi lá no Pará. Vamos ter agora no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, agora em julho. Depois vamos ter também no Centro-Oeste. Eu não lembro direitinho agora as datas, mas procurando no Google dá para achar. A agenda vai estar no site dos regionais da CNBB. E esse processo de pré-COPs é justamente para ajudar as pessoas a entenderem o que a nossa realidade, onde nós estamos, tem a ver com o que está acontecendo, que vai acontecer lá no Pará, em novembro. Porque a gente também quer ajudar as pessoas a entenderem
que não precisa estar lá para fazer as coisas acontecerem. A gente tem que criar processos para enxergar nossos próprios biomas, como que a crise climática está afetando onde nós vivemos, e para daí criar uma agenda climática na nossa própria região. Isso é interessante, Suzana, porque quando a gente fala de crise climática, aquecimento global, o pensamento bom para os grandes da Terra, né? Tanto que o nosso programa, a gente deu esse título, e eu com isso, COP30, e eu. Cadê, gente, cidadão comum? Como é que a gente pode colaborar para favorecer, sanar 100% não, porque realmente dependemos dos grandes da Terra, mas a nossa parte, o que a gente pode fazer para colaborar, para dar um freio nesse aquecimento global fora de controle, né? Eu gosto de pensar pela perspectiva de uma expressão que foi Papa João Paulo II, nosso santo, que cunhou, que é a expressão conversão ecológica. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele explica que conversão ecológica é uma consequência do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. É pensar como que o nosso encontro com Jesus, nosso encontro pessoal e íntimo com Jesus, se traduz em todas as dimensões da nossa vida. Então, como que, a partir do meu encontro íntimo com Jesus, a minha conversão vai dar frutos na minha relação comigo mesma, com o próximo, com Deus, com o ambiente onde a gente vive. Então, se a gente olha para esse nosso encontro com Jesus, a gente olha para a história de Jesus no Novo Testamento, como ele se relacionava com Deus Pai, como ele foi se revelando como Filho de Deus. Era através dos espaços geográficos, né? Era através dos elementos da terra. E até hoje, se a gente for pensar como se dá a história de Deus conosco hoje, é através desse ambiente onde a gente vive. Deus se revela através da criação. Toda a criação é uma grande história de amor de Deus por nós e que nos convida a estar em comunhão de amor com essa criação. Então, antes de pensar muito estrategicamente em como a gente pode estar agindo, é importante assumir esse compromisso pessoal de uma conversão do coração que ajuda a fomentar a ação, né? E quanto mais a gente vai, então, buscando se relacionar com o ambiente onde a gente vive, né? Buscar descobrir qual que é o bioma onde eu vivo. O que está acontecendo com os rios, as montanhas, né? Os lugares que estão aqui nesse lugar onde eu vivo. E a partir desse cuidado, dessa relação íntima com a criação de Deus, com esse dom de Deus onde eu vivo, e entendendo, mas a intenção de Deus, quando Ele criou essa criação de amor, está sendo ferida pela forma como nós construímos a sociedade. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E o Papa Francisco ele fala muito assim que a conversão ecológica ela tem que acontecer em vários níveis ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que a gente assume um compromisso pessoal, tem que ser um compromisso comunitário, porque senão a gente cai no individualismo. E ao mesmo tempo que tem que ser individual e comunitário, tem que ser pensando nos impactos globais, né? A Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase muito bonita, né, de que, eu não vou saber citar exatamente como é que ela diz, mas é que o que eu faço é apenas uma gota no oceano. Mas o oceano seria menor sem essa gota. Isso mesmo. Então é isso que a gente faz, é ajudar as pessoas a entenderem que nós, enquanto indivíduos, enquanto comunidades, temos que mudar nossa relação com o ambiente, seja uma relação de amor, para daí inspirar as mudanças no nosso estilo de vida, optar por uma vida mais sustentável, cada um dentro do seu contexto, porque nem todo mundo pode fazer a mesma coisa, existem condições financeiras para certas decisões também, né, de como mudar nosso estilo de vida. E também entender que tudo isso ajuda a criar uma voz coletiva que ajuda a pressionar, então, as dimensões mais amplas, né? Quem toma decisão, quem está na política, quem está na economia. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo é o que vai tornar possível garantir que o mundo seja esse mundo dom de Deus criado, né? E que é chamado cada vez a estar em comunhão. Legal. E pra gente que está assim numa metrópole, né? Claro que o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma metrópole privilegiada, porque está no meio de uma natureza muito bonita. Mas para quem vive numa metrópole que
tem pouca relação com esse mundo natural, é mais a questão de cimento, concreto, enfim, asfalto e, né? Como fazer esse check com essa conversão ecológica? Você tem uma pista, você tem um conselho a dar? Tem diferentes formas, né? Eu acho que uma é começar a fazer o exercício de enxergar como que os elementos da natureza estão presentes dentro do contexto urbano onde a gente vive. Seja pelo, né, por exemplo, se você tem acesso à água na sua casa, são elementos da natureza. De onde vem essa água que você recebe na sua casa? Se você tem uma janela na sua casa, você consegue ver o céu, observe esse céu. Tem pássaros voando nesse céu na sua casa? Você consegue ver? Tem árvores na sua rua? Porque a natureza, né? Nós somos natureza, tudo é natureza. O concreto ele é feito a partir dos elementos da natureza. Nossos celulares, nossos computadores, tudo é feito com minérios da terra, com elementos da terra. Começar a exercitar esse olhar para enxergar como que todos os elementos da criação estão presentes e eu também sou criação no meio disso tudo. Mas isso também não é suficiente, porque eu sempre insisto na questão da conversão ecológica como um processo de amor, né, de relação, de encantamento, porque se a gente não ama, a gente não cuida. Então, estando num contexto muito urbano, onde a gente não consegue ver a beleza da criação, é realmente difícil desenvolver esse amor. Então, buscar onde que na sua cidade tem um parque, ou, né, no Rio a gente tem as praias, além de ser um contexto mais arborizado, mas se a gente for mais para a Zona Norte ou para a Baixada, não tem tanto. É verdade. Então a gente tem que também fazer um movimento de saída, cada um dentro das suas possibilidades também, né? Porque nem todo mundo pode, não sei, fazer uma viagem para ir para um parque, para uma praia. Mas ir buscando esses espaços onde há ainda beleza na sua cidade. Se você pode viajar para outro lugar, vai visitar o Nordeste, vai visitar a Amazônia, né? Vai visitar o Cerrado lá no Nordeste, vai visitar o Pantanal, os Pampas. Conheça a beleza da criação no nosso país, né? Porque é só nessa relação, nessa contemplação da beleza da criação de Deus que a gente vai aprender a amar, a reconhecer que é dom e que é frágil e por isso precisa ser cuidado. É frágil. E como nunca está frágil, não é? Exatamente. Puxa, muito obrigada mesmo. E Jubileu da Esperança, né? Uma palavra de esperança, a COP30 traz esperança, você vê como possibilidade de avanço? Eu acho que a esperança está nessa nossa capacidade de se unir e de se relacionar. Não adianta a gente olhar para a COP30 como um processo de cima para baixo. Porque o que está acontecendo lá em cima só vai mudar se nós, a partir de baixo, a partir das nossas relações, da nossa união, a gente levantar a nossa voz, a gente se unir, pressionar para que a mudança venha de baixo para cima. Né? Aquele exemplo das eólicas. Se a gente não ajudar a visibilizar quem está vivendo as consequências da crise climática e dos projetos que continuam beneficiando só o lucro, não vai mudar a forma como que as soluções estão buscando ser realizadas, né? Então, a COP30 ela tem sim uma perspectiva de esperança por causa de todas essas articulações de base que estão acontecendo, e não só na Igreja Católica, vai ter a cúpula dos povos acontecendo concomitante, né, ao mesmo tempo, várias articulações no meio evangélico, protestante, de outras religiões, do meio civil, né, muitos jovens. Vai ter muita coisa acontecendo para além das coisas que costumam ser muito hierárquicas. E isso me traz muita esperança, porque daí, nessas articulações, nesse encontro de pessoas, nessa união de relação humana, daí a gente sabe que vai ter consequências de uma construção para além da COP30. E para as pessoas que não professam uma fé religiosa, você falou muito essa relação com Jesus, com Deus, que é amor e é fantástico isso daqui. Mas para uma pessoa que não tem um referencial religioso, como é que pode se dar esse encantamento com a natureza? Que conselho você daria com a tua experiência de movimento Laudato Si? Eu acho que é essa dimensão de gratidão por estar num planeta tão maravilhoso. Porque independente de crer em algo maior ou não,
é muito, quando a gente para contemplar, para realmente observar a diversidade de tudo que existe, de como tudo funciona tão interligado e existe por si só, é um encantamento, né? Então, a gente tem que se deixar ser afetado pela beleza e a partir disso criar também uma dinâmica de relação com o ambiente. Chiara Lubich diz que essa lei que faz com que tudo funcione é o amor, né? Esse dom recíproco que acontece também nas relações naturais, da natureza. Né? Então é por aí, descobrir esse amor que está por trás de tudo, né? Movendo tudo, na verdade. Exatamente. E reconhecer, né, que daí vendo essa beleza e como a gente tem falhado enquanto humanidade, as consequências vão ser para todas as pessoas, independente de fé, independente de raça, de país, né, as consequências são para todas as pessoas também. Então a gente tem que se unir para cuidar dessa casa comum. Muito obrigada, Suzana. Continuamos aí o nosso programa e quem sabe futuramente voltaremos a conversar, talvez pós COP30. Vamos ver, né, como é que vão caminhando as coisas. Você que está aí em casa, como nós, como qualquer pessoa na face da Terra, vamos juntos descobrir cada vez mais essa beleza, essa harmonia, esse amor que está aí por trás de tudo. Vamos nos encantar e reencantar e fazer a nossa parte. Obrigada, boa noite. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Marques, editor-chefe da revista Cidade Nova. Estou aqui para dar alguns recados de Cidade Nova para você. Bom, primeiro um convite para que você que não se conectou, que se conecte às nossas redes sociais e acompanhe tudo que Cidade Nova produz em termos de conteúdo. No Instagram, no Facebook, também aqui no canal oficial da Cidade Nova no YouTube. E saiba de tudo que está acontecendo, todos os lançamentos, todas as parcerias, as ações de Cidade Nova, principalmente em termos de produção de conteúdo. Além disso, eu convido você a acompanhar os nossos podcasts da série Em Diálogo. No momento nós temos 3 quadros: A Palavra de Vida, Arte de Amar com o Padre José Aren, o mesmo que escreve uma seção homônima na revista Cidade Nova, e a série Eclesia Alc sobre Igreja, que é uma parceria com os demais grupos editoriais do Movimento dos Focolares aqui na América Latina. Além disso, vocês podem naturalmente nos acompanhar, saber de novidades e das produções no nosso site oficial. Bom, mas a razão principal pela qual eu estou aqui nesse episódio do Conexão Cidade Nova é para falar de um relançamento muito importante de Cidade Nova, bastante aguardado, que é Ideal e Luz, Pensamento, Espiritualidade e Mundo Unido. Leva o nome de Chiara Lubich, que é a fundadora do Movimento Focolares, mas na realidade ali tem, né, um trabalho de uma grande equipe a partir, com base nos textos dela, muitos dos quais se tornaram clássicos ao longo da sua história e muito importantes na espiritualidade do Movimento Focolares, porque trata sobre os mais diversos temas, com um olhar justamente do carisma do Movimento Focolares. A nova edição, ela ganhou evidentemente uma grande revisão, né, desde gramatical até de conteúdo, e há uma atualização em 2 sessões, nas notas biográficas de Chiara Lubich, muito importante esse trabalho, e também informações sobre o movimento dos focolares, né? Então, é uma obra de referência, poderia dizer assim, para quem quer conhecer e se aprofundar sobre o carisma do movimento dos focolares, o carisma da unidade, que é, sem dúvida alguma, uma luz para os tempos de hoje, né? Um carisma que é uma maneira própria de viver o Evangelho, com um olhar particular para o que todos sejam um, que foi o desejo do próprio Jesus na sua oração sacerdotal. Então, vale a pena você
saber mais, conferir, ter informações, procure lá nas nossas redes sociais sobre como adquirir essa obra, que é, como eu disse, um marco, uma referência para quem quer se conectar ao nosso carisma. É isso, gente. Agora você continua com a segunda parte do Conexão Cidade Nova. Um abraço e até a próxima. E agora, seguindo o nosso diálogo sobre a COP, você vai conferir agora a nossa entrevista com a Lígia Nassar. Ela é especialista em gestão da sustentabilidade pela Universidade de Lisboa e mestre em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará. Consultora de gestão da sustentabilidade, pesquisadora técnica, científica e acadêmica, trabalha na elaboração de projetos para a captação de recursos, bem como no planejamento, produção e execução de intervenções urbanas. Ela é cofundadora do Laboratório da Cidade. E nós vamos discutir sobre o que é a COP, como que tem sido essa organização da COP30 aqui em Belém, no Pará, e como que nós podemos participar dessa discussão tão importante que diz respeito à nossa vida e à vida do nosso planeta, né? E o Laboratório da Cidade desempenha um papel central na preparação de Belém para a COP, e a organização está à frente de diversas iniciativas que visam promover uma abordagem participativa e justa frente à crise climática, né, nas cidades amazônicas e brasileiras. A primeira pergunta, né, que a gente quer saber, o que é a COP30, né? Não sei se todo mundo já entendeu, mas o que se trata a COP30 e como que ela funciona? As COPs, elas começaram em 92, né, na Eco 92, aquele famoso evento que aconteceu aqui no Brasil, né, que foi o pontapé, para que os países do mundo inteiro pensassem em ações para que a gente conseguisse diminuir as emissões de gás de efeito estufa, né, para a gente evitar o aumento da temperatura do planeta, né. Então, o nome COP, ele quer dizer Conferência das Partes. Partes são os países, né. E 30 é por causa do número de COPs que já tivemos. Então, já vamos chegar nesse ano na COP 30, né. E aí eu vou trazer algo que é dentro desse caminho que é interessante, que todo mundo conhece, todo mundo já estudou nas suas, né, aulas de ensino médio, que é o Acordo de Paris, né? E o Acordo de Paris, ele é um marco hoje em dia para isso. Então, hoje em dia, o que se fala dentro das COPs é aquilo que foi acordado dentro do Acordo de Paris, né, há 10 anos atrás. Então, a COP 30, esse ano faz 10 anos. Então, isso é um marco muito importante que pode fazer com que se avance os acordos dentro de uma COP, né? E o que acontece? Que acordos são esses, né? O que é firmado dentro das COPs, né? Então, se tem algumas temáticas, né, a gente vai falar de mitigação da emissão de gases. Então, é que a gente consiga diminuir as emissões, né? O que cada país tem feito, que tipo de políticas públicas internas têm sido feitas para que os países diminuam as emissões de gases de efeito estufa. Ou então, falar de adaptação climática, que para nós, como o Brasil, é muito importante. A gente já tem passado por inúmeras inundações, né, enchentes cada vez mais frequentes, secas cada vez mais severas, ondas de calor, né? Belém, a projeção é que Belém, em 2045, seja uma das capitais mais quentes do mundo, né? Então, tudo isso está sendo feito, a gente já está sofrendo as mudanças, a temperatura já aumentou, né? E o que a gente pode fazer para diminuir, ou então, para se tornar aquilo mais brando, os efeitos das mudanças climáticas se tornem mais brandos para a gente, né? É importante a gente frisar que quem é importante diante de todos esses cenários são as pessoas, né? São as pessoas que estão sofrendo com todas essas questões, né? Então, por exemplo, se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas, ao mesmo tempo que a gente precisa mitigar, a gente precisa diminuir as emissões, a gente precisa urgentemente também se adaptar, né? E quando a gente fala de adaptação das mudanças climáticas, a gente está falando de pessoas, né? Por quê? E aí eu comecei a entrar no assunto, né? Por que é importante falar de pessoas, né? E existe um recorte aqui dentro, né?
quando a gente fala de... E aí eu vou trazer questões geopolíticas ao mesmo tempo, e depois a gente pode ir descendo para o território, para as comunidades, sabe? Quando a gente fala de... E é legal trazer a adaptação climática, porque tu consegue trazer um recorte de justiça social, né? Os países do norte global, historicamente, foram os países que mais emitiram gases de efeito estufa. E que, assim, quando a gente vai ver a matemática, proporcionalmente são os países mais ricos, né, hoje em dia, países desenvolvidos, né? E aí, quando a gente vai olhar para o sul global, que foram os países que, se a gente não precisa necessariamente fazer um recorte perfeito, mas do sul global, foram os países que foram explorados pelos países desenvolvidos e que hoje em dia são os que mais sofrem com as mudanças climáticas. Por quê? Né, nós somos países em desenvolvimento, não temos grandes recursos, não temos grandes tecnologias, obviamente a gente tem, mas proporcionalmente não tem como se comparar, né? A gente não tem capacitação, né, para pensar em mudanças climáticas, né? A gente obviamente tem, mas não é suficiente, né? É importante frisar isso. Então, existe aqui um recorte de justiça social quando a gente vai pensar nessas duas esferas. E aí, quando tu traz todas essas questões, imagina trazer todas essas questões para dentro de negociações, para dentro que países com realidades completamente diferentes, né? Países com realidades econômicas, sociais, culturais completamente diferentes, tu precisas assinar acordos para que a gente chegue, né, para que a gente consiga diminuir a temperatura do mundo, né? E aí se fala muito, né? Eu preciso me desenvolver ao mesmo tempo. Os países do sul global, a gente precisa realmente desenvolver, né? A gente economicamente é muito fraco, né? A nossa economia, né, a gente precisa, é baseada numa economia que é de alto carbono, né? Obviamente a gente vai ter o desmatamento que a gente precisa reduzir. É uma economia que ela é voltada para poucos, né? Mas a gente precisa ainda, é importante que a gente vai precisar ainda emitir para conseguir ter um certo desenvolvimento para que a gente consiga se adaptar às mudanças climáticas. A gente não tem infraestrutura. Quando a gente pensa de infraestrutura, a gente emite. Quando a gente pensa que a gente precisa de infraestrutura para se adaptar às mudanças climáticas, a gente acaba emitindo gases de efeito estufa, porque, né, a gente vai pensar em concreto, né? Sim. É uma certa infraestrutura que ainda precisa ser feita, né? Então, é um jogo que é complexo, né? Muitas pessoas desacreditam hoje em dia, né, nas COPs. As COPs não teve nenhum benefício, o que a gente ganhou com isso, tudo. Mas tem projeções de que se a gente não estivesse fazendo nada, a gente estaria muito pior. A gente já teria aumentado 4 graus Celsius. Hoje acho que a gente aumentou 1 grau, né? Então, sem esses acordos, ia ser muito pior a situação que a gente está hoje. Então, basicamente é isso. Então, pensar que são negociações com países, né, de diversos contextos, né, diversas economias que precisam assinar acordos. Então, são papéis que são assinados, artigos que são discutidos para pensar na mitigação das mudanças climáticas, na adaptação né, às mudanças climáticas. E tem outros temas que também estão dentro dessa agenda, que são, né, não se resume só nessas duas que eu trouxe, mas hoje em dia são as mais principais que se falam. Lígia, você falou sobre justiça climática, falou sobre justiça social. O que isso significa, né? Porque, embora a gente esteja vivendo esse impacto na nossa vida, mas as pessoas, elas não sofrem da mesma maneira, né? Eu, por exemplo, não sofro como alguém da periferia, alguém que está vivendo, né, outras condições de vida muito piores, né? Então, o que significa isso? Como que a gente pode entender essa dinâmica na prática, na nossa cidade, por exemplo? Uhum. A gente pode falar, aí eu vou trazer esse recorte nacional e ir descendo, né? Então, globalmente, a gente pode ver essa justiça social entre, né, justiça social e mudanças climáticas, pensando em norte e sul global, países desenvolvidos em desenvolvimento,
e nesse aspecto que é muito econômico, voltado, né, um pouquinho para a economia, como é que a gente se desenvolve nos países do sul global. Aí eu trago para o recorte nacional. A gente precisa fazer o recorte das nossas regiões. As regiões norte e nordeste, historicamente, são aquelas que a gente não chega a recurso, né? E quando que a gente precisa falar sobre... Quando a gente fala de políticas públicas, né? Tem um exemplo clássico, o PAC, que saiu agora. Existem, não estou lembrando agora o número máximo, mas são muitos municípios que vão ser contemplados, e eu acho que são 2 só da região norte, por exemplo. Mas isso não é culpa do governo federal, é porque você precisa preparar os nossos municípios, né? As nossas prefeituras, historicamente, norte e nordeste, não têm capacidade técnica, né? A maioria dos municípios da Amazônia não possuem arquitetos urbanistas, né? Como é que a gente vai conseguir que essas pessoas construam projetos, que esses municípios construam projetos para participar de editais, para participar do PAC, né? Eles não têm projeto, né? Então, existe esse recorte regional, que não chega recurso até nós, né, nessas regiões, não temos capacitação técnica, né? Obviamente, a gente tem universidades completamente capacitadas, incríveis pesquisadores, né? Mas isso não chega até ali, né? Isso precisa de recurso para chegar até lá, né? E aí isso reflete, né, nessa justiça social, né, nessa justiça climática, né? Porque vão ser, obviamente, as populações que mais vão sofrer quando houver os eventos, elas vão sofrer, né? Porque precisa dessa capacitação, precisa que as cidades estejam preparadas. E aí eu vou trazer o recorte intraurbano, que é aquele das cidades, né? E aí segue a mesma lógica. Quais são os territórios que possuem menos infraestrutura? São as periferias, né? E dentro das periferias, né, existe cor, né, existe raça, existe classe social, existe classe econômica, quem está nas periferias, né? Então a gente precisa com que as nossas políticas públicas elas tenham um recorte dessa vulnerabilidade, né? Que são territórios, são pessoas, são comunidades que foram vulnerabilizadas. Elas não são pessoas vulneráveis. Elas foram vulnerabilizadas pela falta de políticas públicas para pensar nelas, né? Uma pessoa que mora em um terreno que é suscetível a deslizamento, ela não está lá porque ela quer. É porque ela não teve outra escolha, né? Então é preciso que haja, por isso que eu falo que precisa de capacitação, que precisa de informação, que precisa de tecnologia, né? As nossas prefeituras precisam ter um banco de dados para entender onde que precisa ser aplicado o recurso, onde que precisa ser aplicadas as políticas públicas, porque senão ele vai fazer de forma aleatória, né? Mas para ter um banco de dados precisa de capacitação, precisa de recurso. Então, tudo, infelizmente, quando a gente vai falar de clima, né, e hoje em dia um dos grandes embates dentro das negociações dentro de COP, é que os países desenvolvidos eles precisam bancar, né, essa nossa transição energética dos países do sul, né, dos países em desenvolvimento, eles precisam bancar essa nossa transição energética, porque sozinho a gente não vai conseguir, porque tudo precisa de recurso realmente, né? E aí existe esse entrave, tem uma outra agenda dentro dessas negociações de COPs, que é o de financiamento climático, né? Esses países que sempre exploraram, né, os países em desenvolvimento e que se desenvolveram, né, com base nisso, não querem bancar. Aceitaram, mais recentemente aceitaram o que eles precisam, mas ainda não colocaram dinheiro, né? Então, é importante, e aí eu posso até começar a falar de outro assunto, o quanto que é importante que a gente leve a realidade desses países para dentro desse ambiente. Por exemplo,
E aí eu lembrei de uma coisa agora, que é as pessoas sempre estão perguntando. Belém não tem infraestrutura, né? Belém é uma cidade que não vai conseguir receber. E aí eu vou trazer duas coisas. Para mim, Belém vai ser chave, eu acredito, nesses momentos de negociação, porque é onde realmente a gente tem alguma infraestrutura precarizada, né? A gente são obras que estão sendo feitas que não são para a COP, são obras que estão sendo feitas, né, sem pensar em adaptação climática para as cidades, mas é a realidade de um país em desenvolvimento. É muito quente, realmente, né? A gente é uma das piores capitais no índice de arborização, a gente é uma das piores capitais em índice de saneamento básico. Então, é uma realidade de um país em desenvolvimento. Né? E que isso pode ser um cenário interessante na hora que os negociadores imaginarem, verem tudo isso, passarem por todo esse calor e disserem, a gente precisa realmente, né, dar esse dinheiro. Né? E aí, a outra questão tem se falado muito que Belém não tem essa infraestrutura, mas não se leva em conta o histórico de outras cidades que já realizaram COPs. Sim. Né? Em Glasgow, né, as pessoas demoravam mais de 2 horas para chegar no ambiente onde ia ser a COP, né, quando a gente vai falar de mobilidade urbana. No Egito, faltou água para beber. Então, cada cidade vai ter realmente, tem suas particularidades e suas dificuldades para realizar um evento. Isso é chave. É um evento que ele é anunciado um ano antes, né, para a cidade se adaptar, para se preparar, realmente é pouco tempo. Né? Então, existem as dificuldades que vão ocorrer em cada COP. Né? E aí eu trouxe esse assunto porque, mais uma vez, existem outras cidades do Nordeste que estão falando tem que ser para cá, tem que ser para cá. Né? Porque não tem infraestrutura. E aí começam a fazer uma crítica que, ao meu ver, não são tão embasadas, e começam a trazer questões que não fazem sentido muito, né? Então, para mim, ser uma cidade da Amazônia, né, por seus diversos problemas e questões, pode ser um aliado também para esse momento. A gente até tocar nesse assunto, né? Porque a gente vê jornais que fortalecem preconceitos em relação ao nosso território, né? Líderes globais também que fortalecem o negacionismo climático. Então, assim, são muitos desafios a serem enfrentados, né? A gente enfrenta, principalmente nós que somos nortistas, né? A gente tem que estar o tempo todo resistindo, né, a todas essas coisas. E aí eu queria te perguntar, né, como que a agenda climática pode ser integrada de forma mais eficaz às políticas públicas urbanas de Belém e também em outras regiões brasileiras, né? Vocês têm um laboratório da cidade, né? Como que isso, com a experiência de vocês, pode ser feito na prática? Eu acho que para que a gente consiga assentar assim, nos territórios e nas comunidades, é imprescindível a gente falar sobre vulnerabilidade. Né? E aí tem uma organização que é parceira do LAB, que a gente admira demais, que é o Instituto Ialeta, que está sediado em Salvador. Eles têm trazido muitas informações, muitos dados, já há alguns anos, falando um pouquinho sobre isso, né? Que é muito importante que a gente falar de desigualdade e de vulnerabilidade quando a gente vai pensar nas políticas públicas. Porque senão a gente vai continuar produzindo políticas públicas para os mesmos territórios que já têm benefícios e que já têm, obviamente, a gente sempre precisa, né? Se a gente for pensar, a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer bom, né? Mas é importante muito que a gente tenha esses dados de desigualdade e vulnerabilidades para que a gente saiba onde colocar nosso recurso, né? Porque, e aí eu falo de coisas simples, né? Esses dias eu estava conversando que uma das propostas que a gente queria muito amarrar para levar para a COP e até para a incidência política federal, e aí também dá para a gente falar de estadual e de municípios, né?
que é as obras que forem ser feitas de infraestrutura, pensando nas cidades, elas precisam ter um componente de adaptação climática. E junto disso precisa ter esse estudo de desigualdade e vulnerabilidade. Você não pode mais colocar recursos, investimentos em áreas nobres. Não faz sentido. Essas pessoas realmente, como a Belisa trouxe, como tu trouxeste, Belisa, elas vão sofrer de forma diferente. Né? Todo mundo sofre, mas com intensidade completamente diferente. Né? Então, é importantíssimo que a gente faça esse recorte de desigualdade e vulnerabilidade. Né? E aí, fazer esse link. Né? Se tem recurso, que ele seja para uma obra de adaptação climática para esses territórios. Excelente. E aí eu queria que tu falasse sobre a experiência do Laboratório da Cidade, né? Como que vocês têm se preparado, porque como organização civil, né, para a COP30, como que vocês têm engajado pessoas também para essa pauta? Conta um pouco da experiência de vocês. No Laboratório da Cidade, a gente tem trabalhado com clima, mudanças climáticas há um tempo. Né? E o nosso foco é pensar em adaptação climática para as cidades, né? Para o meio urbano, realmente. E aí é interessante trazer esse registro. A gente é uma organização que está na Amazônia, né? Mas a gente também pensa em cidades do Brasil, né? E leva essas propostas para as COPs. Então a gente leva essas propostas pensando também em outras cidades do mundo, né? E aí, a gente está pensando nessas cidades da Amazônia, é legal passar por esse registro que mais de 75% da população que vive na Amazônia está em cidades, né? Então, quando a gente fala de adaptação climática, a gente está falando de pessoas, então é importantíssimo a gente ter esse recorte das cidades da Amazônia, né? E aí a nossa atuação, então a gente tem trabalhado quanto a isso, né? A gente tem uma agenda de adaptação climática, foi pensada de forma colaborativa. A gente realizou algumas oficinas online e presenciais em algumas capitais da Amazônia, pensando numa agenda para as cidades da Amazônia, né? E dali a gente traz muitas inspirações para as nossas incidências nacionais e internacionais também, né? Então, o trabalho do Laboratório da Cidade nas COPs, a gente, recentemente, a gente também compõe o Comitê COP30 da sociedade civil, e a gente propôs recomendações para incidir junto aos negociadores. Os negociadores são os diplomatas, né, pelo menos do Brasil. Cada país vai se organizar de uma forma, mas aqui no Brasil, quem vai para as negociações, né, para assinar os acordos nas COPs, são os diplomatas. Cada diplomata é responsável por uma agenda, né? Então a gente cria esse relacionamento, né? Não é tão simples. A gente não consegue chegar numa COP, entrar numa sala onde é negociado, onde tem os acordos, e chamar o negociador brasileiro e conversar. Então a gente tenta criar um relacionamento com ele, né? Faz alguns convites, existem alguns eventos que o Itamaraty mesmo promove, a gente apresenta nossas propostas, né, quanto à organização. Então, a gente tem essa incidência dentro disso, então a gente faz esse acompanhamento, porque é muito importante. É muito importante, porque os diplomatas todos estão ali em Brasília, né, Brasil. Então, eles não têm uma visão do que é o Brasil. Né, eles não têm uma visão do que é a realidade, né? E aí tem uma coisa muito importante, que a gente não pode levar demandas domésticas. A gente não é para levar demandas federais, daquilo de questões domésticas. A gente precisa levar questões internacionais, questão global. Então, aquilo que a gente leva para dentro desse ambiente de COP tem que fazer sentido para outros países também. Sim. Porque nada dentro das negociações é batido a martelo se todo mundo não estiver de acordo. Se um país, se o Japão não concordar, a agenda cai, né? Então, precisa fazer sentido para todo mundo, né? Por isso que eu disse que quando trouxer para Belém, levar essa realidade de um país em desenvolvimento, talvez seja interessante, porque aí vão entender a realidade desses países, né? Sim. Então, a gente faz essa incidência dentro das COPs, dessa forma,
Então, a gente leva as demandas da sociedade civil para dentro, então a gente cria, junto com o comitê, a nossa estratégia desse ano é junto com outras organizações do Brasil, principalmente da Amazônia, criar essas estratégias e levar essas demandas para dentro das COPs, né? Então, já criando relacionamentos, inclusive, com outras organizações da América Latina, da Pan-Amazônia, com algumas organizações da Europa, e já tentando mapear quais são esses outros negociadores dos outros países. Então, é uma estratégia que ela é grande, assim, precisa de forças para que as coisas aconteçam, né? Depois, a gente tem, pensando em mobilização, né? Quando a gente vai falar de mudanças climáticas, não é um tema muito acessível, né? Você precisa trazer dados, né? Você precisa trazer exemplos, você precisa realmente descer para a realidade, para o dia a dia das pessoas, né? Pelo que cada um está passando, né? Preciso falar do calor que as pessoas passam mal quando estão andando na rua, né? E calor é um dos altos índices de doenças cardíacas, que aumenta doenças cardíacas, né? Então eu preciso falar de saúde, então eu preciso amarrar tudo isso, né? Então não é tão simples. Sim. E aí o laboratório, esse ano, está com uma estratégia que é, através da cultura, falar sobre mudanças climáticas, né? E aí a gente está com um projeto que é o Museu Itinerante da Amazônia. Esse projeto, ele passou por Manaus, hoje está em São Luís, né? Então, quem estiver nos ouvindo pode ir no Museu de Artes Visuais em São Luís, quem for de São Luís, né, do Maranhão, vai estar à exposição até o dia 30. Mas esse museu também vai esse ano ainda para Brasília e vai para o Rio de Janeiro, né? E através da arte, a gente busca falar sobre mudanças climáticas, e especificamente sobre adaptação climática, né? E o tema dele é passado, presente e futuros, né? O que a gente pode aprender com o passado, o que a gente pode aprender com os nossos povos indígenas, né? Eles se organizavam também em cidades. Então, como eram as suas organizações, como é que eles lidavam com o meio ambiente, né? O presente, como é que hoje a gente lida com tudo isso, como é que a gente lida com as nossas cidades, com os nossos rios, que hoje são canalizados, já são, né, esgotos, né? Qual é essa realidade? E aí a gente traz a palavra futuros, no plural, porque a gente tem dois futuros possíveis. Se a gente não fizer nada, então a gente traz uma reflexão um pouquinho distópica, né, um pouquinho para as pessoas ficarem em desespero realmente, mas também a gente traz um futuro que é possível se a gente fizer alguma coisa, né? E se a gente aprender com os nossos povos, se a gente né, for trabalhar com o ecossistema, com o meio ambiente de forma diferente, né? Então, esse é um dos meios que a gente está trabalhando, né, uma forma de mobilização e engajamento das pessoas com essa temática, né, para falar. E aí eu vou trazer um aspecto que é muito interessante, que é durante a COP, né? Como é que é esse engajamento da sociedade e de organizações da sociedade civil durante a COP, né? Está tendo todo esse preparo antes, muitas organizações têm feito suas atividades, né? Tem uma organização, uma coalizão também, que é a Cúpula dos Povos, que é uma organização ampla, que tem feito muitos diálogos, né? Todos esses anos. E aí, durante a COP, é muito importante que a gente faça um histórico, né? Porque a gente vai ter uma COP que foi durante a pandemia, a gente vai ter 3 COPs em países autoritários, Egito, Emirados Árabes e Azerbaijão, onde a sociedade não conseguia fazer as suas mobilizações fora dos ambientes oficiais, né? Onde acontecem as COPs. E, por exemplo, para que o Acordo de Paris tivesse sucesso, foi muito importante que tivesse as manifestações fora. E a mídia, e aí, muito obrigada por esse espaço que a gente está tendo aqui hoje, porque é muito importante que a mídia esteja muito bem alinhada com aquilo que está acontecendo lá dentro, com aquilo que a sociedade civil quer que as coisas avancem, né? Então, a sociedade civil, para a gente ter
e aí voltando, né? O Acordo de Paris foi um sucesso por causa da sociedade que estava fora fazendo suas manifestações e por causa da mídia. E aí, finalmente, a gente vai ter uma COP num país democrático, né, que é o Brasil, e que tem os movimentos sociais, né, que tem essa característica muito forte dos movimentos sociais, né, e que pode ser também mais um aliado nosso, né, desse ano de COP. Então, é muito importante que a sociedade que não necessariamente vai conseguir entrar no espaço oficial da ONU, da UNFCCC, que é essa sigla, quem é responsável pelas mudanças climáticas dentro da ONU, é muito importante que a sociedade civil esteja engajada também fora. A sociedade, né, e quem estiver na COP e que não conseguiu acesso a essa área oficial, né, que se chama Zona Azul, é muito importante que exista uma articulação fora, né, por conta desse histórico, né? Então é importante que a sociedade já esteja bem articulada, que a mídia também esteja do nosso lado, para que as coisas aconteçam dentro, né, desse ambiente oficial. Então, é importante. Vão ter inúmeras pautas domésticas, que obviamente a gente tem inúmeros problemas quanto sociedade brasileira, né, Amazônia e tudo, mas é muito importante que o que for feito fora do ambiente oficial, que ele se conecte com coisas que estão sendo negociadas dentro do ambiente oficial, né, das negociações de COP. E tudo está conectado, né? São as vidas das pessoas que estão sendo atravessadas por essas questões, então tudo pode ser conectado. Então, a narrativa, ela é essencial se conectar com os temas que são negociados dentro das COPs. Excelente. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer é que, às vezes, as pessoas pensam, muita gente pensa ainda que a COP não diz respeito a ela, só porque vai acontecer aqui em Belém, né? Então, como que essas pessoas de outros países, pessoas de outras regiões do Brasil, podem se engajar nessa pauta, né? Como que elas devem se preocupar, como que elas podem participar dessa pauta tão importante, né? E esse evento tão importante que é a COP30, que diz respeito à nossa vida, né? A vida do planeta, a vida das nossas populações tradicionais. Como que o povo daí de casa pode participar desse evento? Para mim, uma das coisas mais essenciais disso é a gente se formar, né? A gente só vai conhecer uma coisa se a gente souber. Então, a curiosidade quanto a esses assuntos, né, ela é muito importante, né? A gente precisa se formar também para ser melhores cidadãos, né? Porque a gente precisa eleger pessoas, obviamente, né? Ano que vem é ano de eleição. Então, quem pensa nas nossas políticas, né? Elas precisam também pensar em mudanças climáticas, né? Então, para mim, a formação, né? Sair desse negacionismo climático é essencial. E você só vai sair se você ler, né? Se você se formar, se você for assistir vídeos, né? Se você, né, ouvir podcasts, né? Então, é muito importante a gente fazer, né, essa formação pessoal, né, sobre esses temas, né? E quem tiver, para mim isso aqui é essencial, para mim esse é o cerne de tudo, né? Mas quem estiver, então, e ao mesmo tempo difundir essas informações, né? A quem não, até onde não se chega, né? É o meu amigo, é minha família, né? É muito importante a gente levar esse conhecimento, é essencial, né? E aí, quem está, né? E realmente é um pouquinho, quem trabalha com isso, quando você fala de mudança climática, você acha que não, tem uma galera que fala disso e isso não é, lá no Viajou não tem nada a ver comigo. Mas é isso que a gente estava conversando no início. Tudo vai atravessar qualquer pessoa, né? Mudanças climáticas vai atravessar qualquer um aqui que está ouvindo de alguma forma e provavelmente vai ser de uma forma diferente, né?
Então, quando a gente vai falar do dia a dia de cada um, né, o meu caminhar na cidade, né, eu pegar um ônibus, né, a minha alimentação, né, ela fala sobre mudanças climáticas. Né? Se eu falar de sistemas alimentares, né, eu falo de mudanças climáticas. Se eu falar de mobilidade urbana, eu falo de mudanças climáticas. Né? Então, tudo nos atravessa. Então, é muito importante a gente fazer essas formações para a gente entender esses discursos, né? O que chega até nós. Né? E quem tem essa oportunidade de estar na COP, eu acho que é isso, entender como é que está sendo ser organizado, quais são as organizações que estão por aqui, né? Para participar, não vai acessar a zona oficial, mas vão ter inúmeros eventos que vão acontecer paralelamente na cidade. A cidade ela vai se tornar uma zona não oficial, mas ela vai se tornar uma área de COP, Sim. totalmente, né? Vão acontecer eventos na cidade inteira, inclusive em áreas públicas, provavelmente vão ter eventos. Então, se informar, né, buscar pela programação, né, daqui para frente vão as organizações, até os governos, eles vão começar a soltar suas programações e ir atrás daqueles assuntos que mais nos interessam, né, e com aquilo que a gente trabalha, né. Se a gente falar de economia, a gente tem que falar de mudanças climáticas, né, se a gente fala de infraestrutura, a gente fala de mudanças climáticas, né. Para os geógrafos é um prato cheio falar de mudanças climáticas, porque tu fala de desigualdade, tu fala de geopolítica, né? Então, para todo mundo, a mudanças climáticas ela vai te atravessar de alguma forma. Se não é profissionalmente, ela te atravessa no teu dia a dia, na tua rotina, de alguma forma, né? Então, eu acho que, para mim, se informar, para mim, é aquilo que a gente mais pode fazer, né, que é essencial. Né? Eu acho que é isso. Excelente. Obrigada, Lígia, pela tua generosidade, tua disponibilidade também, né? Eu sei que vocês têm uma agenda bem intensa. Então, agradecer mesmo pelo trabalho de vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem na cidade, né? Engajando muitas pessoas a essa pauta tão importante, né? Que é pensar a cidade de maneira melhor e mais livre, né? Para todo mundo. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Belisa. Também agradeço muitíssimo esse espaço. A gente está no dia a dia corrido, mas eu acho que né, atender também a mídia, né, é essencial, porque a gente precisa também levar ao maior número de pessoas, né, que é COP. E esse, não só do que é COP, mas como atravessa a gente, né, qual é o dia a dia disso. Que não é tão distante assim, esses assuntos. Sim. Valeu. Obrigada. Se desfaz meia-noite por amor. A noite se despede do dia por amor. As águas do mar vão pro céu por amor. E a água do céu chove no mar por amor. Folhas secas caem na terra por amor.